Vamos recapitular as unidades que anteriormente vimos, hoje ressaltando os pontos principais, ou seja, aqueles pontos que serão fundamentais na sua rotina, no seu dia a dia, dentro do nosso futuro técnico, ok? Primeira unidade, alimentação saudável e sustentável. As professoras formadoras, professora Ângela e a nossa querida professora Sabrina. Então, os nossos objetivos, uma vez que estamos recapitulando, terão inúmeros objetivos, né? Então, um deles, entender os benefícios de uma alimentação saudável. Outro, contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis. Terceiro, avaliar as consequências de uma alimentação inadequada para a saúde, olha aqui, de nossas crianças e nossos adolescentes, porque estamos num contexto escolar. Próximo, compreender a importância de quê? De se fazer escolhas quanto a práticas de alimentação saudável. O próximo item, compreender o que? Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes. Próximo, executar o processo de seleção de cardápios mais saudáveis para a oferta da alimentação escolar. Participar ou até mesmo criar ações que visem ao direito humano à alimentação adequada dentro da comunidade escolar. Conhecer ações promotoras de saúde através de experiências de sucesso na gestão do PENAI. E esse aqui que eu acho super importante, que é compreender a importância da participação do técnico de alimentação escolar para o bom funcionamento do PENAI. Não que os outros objetivos não tenham importância, mas que isso aqui é específico para o técnico. Então, todas as outras ações dependem dele, certo? Vamos continuar. A unidade 1, alimentação saudável. Então, partimos do princípio que o módulo nos relata que a alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do corpo. Ou seja, ela não está abaixo nem acima das necessidades, ela está suprindo a necessidade da pessoa. Então, uma alimentação saudável, além de ser fonte de nutrientes, ela envolve diferentes aspectos, tais como os valores culturais, valores sociais, afetivos e sensoriais. E aí, partindo dessa alimentação saudável, nós questionamos, uma alimentação saudável deve ser como? Ela deve ser variada, por quê? Porque ela tem que incluir os vários grupos de alimentos. Lembram da pirâmide alimentar? Então, você não tem que simplesmente comer mais de um alimento. Ela tem que ser variada. Outro ponto, equilibrada. Respeitar o consumo adequado de cada tipo de alimento. Não se pode comer mais um alimento do que outro, ou seja, você ter preferência mais por um do que outro. Suficiente. Ela tem que ter em quantidade de forma a atender e respeitar a necessidade de cada pessoa. Ela tem que ser acessível. Como seria uma alimentação acessível? Baseada em alimentos in natura, ela tem que estar acessível, principalmente aquela questão de custo, ou seja, a pessoa poder comprar, fazer a aquisição daquele alimento para o consumo. Então, baseada em alimentos in naturas, ela tem que ser produzidos e comercializados regionalmente. É o que nós chamamos de acessibilidade física, é onde os produtos são mais baratos do que os industrializados, justamente por ser produzida regionalmente. Ela tem que ser colorida.
Por quê? Porque quanto mais colorida é a alimentação, mais adequada em termos de nutrientes. Então, ela vai ter inúmeros nutrientes naquele prato. Segura. Então, os alimentos, eles devem apresentar-se livres de contaminantes de natureza biológica, física ou química, ou seja, preparar o alimento de forma adequada, com toda a higiene, com boas práticas que o nosso técnico em alimentação tem que ter, não é isso, professora Sabrina? Isso mesmo, lembrando que a gente deve dar ênfase a isso, de colocar na nossa alimentação todos os grupos alimentares, principalmente porque a nossa alimentação ela está sofrendo uma grande influência da mídia, principalmente pelos modismos alimentares. Tem pessoas retirando da sua alimentação grupos alimentares importantíssimos, né, professora? Isso. Como carboidrato, glúten ou lactose, sem ter um tipo de fundamentação científica, né? Não haver necessidade de retirar isso. Então, você deve estar atento. Se você não tem nenhum tipo de restrição quanto a algum grupo alimentar, né? É importante sempre consumir todos. Com certeza. Lembrando aqui, né? Ó, questão da alimentação colorida, né? Quanto mais colorida, mais rica. Certo? Então, a alimentação ela deve ser dessa forma, é onde entra a questão do nosso técnico. Então, esses procedimentos dependem dele, essa questão da oferta, do preparo, ou seja, desde a aquisição do alimento, ou seja, quando ele recebe o alimento, ele verificar a data de validade, verificar se o alimento está em condições realmente de ser recebido para ser ofertado para as crianças. Então, a quantidade dos alimentos, como nós já mencionamos, ela deve ser ingerida de maneira que não falte e nem ultrapasse as necessidades de um indivíduo. Então, vocês veem aqui as figuras com os diversos tipos de alimentos, ou seja, são ofertas diferenciadas. Por que que ela não ultrapasse nem fique abaixo dessa oferta? Porque quando nós nos alimentamos de forma errada, em excesso de alguns alimentos, olha o que acontece. Se eu me alimento em excesso, eu vou ter como consequência a obesidade. E vocês já devem ter estudado a obesidade, certo? Quando eu me alimento de forma adequada, dentro daquele padrão de normalidade, eu procuro dentro das minhas necessidades comer as frutas que eu posso comprar sem exagero nenhum, obviamente eu tenho como resultado saúde. E se eu não gosto, se eu não faço esforço, ou se eu não tenho acesso a alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, principalmente em crianças, nós poderemos ter desnutrição. Então, vocês veem que são opostos, não é verdade? Por isso que não tem que ultrapassar e nem que ficar abaixo. Ela tem que ficar em equilíbrio, não é, professora? Numa balança em equilíbrio, não é? Sempre equilibrada. Sempre equilibrada. Então, nós vamos partir para os nutrientes. O que são nutrientes? Eles são compostos químicos que estão presentes nos alimentos e que podem ser aproveitados pelo nosso organismo para manutenção e crescimento. Lembrando que existem vários tipos de nutrientes e aqui podem ser divididos da seguinte maneira: os nutrientes não essenciais, que são aqueles que podem ser produzidos pelo corpo humano, e os nutrientes essenciais, que para obtê-los nós precisamos ter uma alimentação que contenham esses nutrientes, não é, professora? Isso, por meio da alimentação. Então, precisamos nos alimentar porque através da alimentação, a alimentação nos oferta energia para que nós possamos desempenhar todas as atividades do nosso dia a dia. Vocês agora que estão aí prestando atenção na aula precisam de energia para
poder prestar atenção, não é, Com professora? certeza, todas as atividades que a gente realizamos, né, principalmente atividade física, né, exercícios físicos. Se você vai para a academia, você precisa de energia antes, né, de praticar um exercício. Um exercício, Então, e assim, não é diferente na hora de estudar, até na hora de dormir também nosso organismo gasta. Sim, processo de respiração. Respiração, né? Tudo é um gasto de energia, né? Então, nós precisamos de energia para que possamos realizar nossas atividades diárias. Aí nós questionamos, de onde vêm essas energias? De onde vem? Obviamente que ela vem dos alimentos. Então, essa energia, ela pode ser medida através dessa sigla cal ou quilocal, que se chama caloria ou quilocaloria, né? Então, nós sabemos que os nutrientes que oferecem energia ou calorias aos organismos são conhecidos macronutrientes. Os macronutrientes são aquelas substâncias que dão energia para o nosso organismo para que nós possamos desempenhar nossas atividades rotineiras. São aqueles que nosso organismo precisa em um pouco de maior quantidade, não é isso? Isso, por isso que o nome já diz, né? Macro, precisamos em maiores quantidades. Maiores quantidades, tá? Que são eles? Olha aqui, os carboidratos, vocês já devem conhecê-los, as proteínas e os lipídios ou gorduras. E para que nós possamos nos aprofundar, relembrar, olha aqui, os carboidratos, a título de valor energético, o grama equivale a 4 quilocalorias. As proteínas, o mesmo valor dos carboidratos. E os lipídios ou gorduras, percebam que existe uma diferença entre eles. Por isso que nós falamos que eles têm a questão de energias extras, não é, professora? Tem que sempre consumir com moderação, isso, não é? De maneira equilibrada. Equilibrada. Então, carboidratos ou açúcares ou mesmo glicídios. Eles possuem a função principal energética. Bem, função energia igual carboidrato, para que possa melhor assimilar, não é, professora? Fica bem mais prático, certo? E aí nós colocamos isso, as figuras aqui para que vocês possam estar lembrando. Olha as fontes de carboidrato: pão, macarrão, arroz, o milho, biscoitinho, a batatinha, macaxeira e a banana. E inúmeros outros nós temos a relação aí no módulo, certo? Professora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Isso mesmo, os carboidratos então é como se fosse a base da nossa alimentação, né? O que nos dá energia, né? Pode ser encontrado em massas, biscoitos, arroz. E você deve dar preferência sempre aos carboidratos integrais, né? Que são aqueles em que o nosso organismo absorve a glicose proveniente do carboidrato de maneira gradual. Então, você vai estar absorvendo o carboidrato lentamente, né? Sem causar um pico de insulina, né? Isso. Lembrando que, mas fornece energia, então vou comer bastante. Não é assim, né, professora? Tudo com moderação, não é? Com moderação. Então, vamos continuar. Proteínas. As proteínas são nutrientes necessários para que a formação de células e tecidos, principalmente formação de células e tecidos. Lembrando que existem as proteínas de origem vegetal e animal. Né? Então aqui, exemplos de proteína animal: peixe, carne, né? Ovo. Olha, um frango, que bonitinho. Nós temos aqui, ó, os derivados, não é, professora? O queijo, o leite, não é? E nós temos também alguns legumes, não é, professora? Como feijão, grão de bico, lentilha, que contém soja, né? Quantidade de proteínas, vegetais. E os
nossos queridos lipídios, aqueles com 9 quilocalorias, que nós temos que tomar todo cuidado. Então, eles são fontes concentradas de energia, olha, fontes concentradas de energia, porque o seu valor calórico é maior, enquanto carboidrato e proteínas são 4 quilocalorias grama, os lipídios equivalem a 9, né? Eles apresentam-se na forma sólida ou líquida. Então, na forma sólida são as banhas, os toucinhos, manteiga, né, professora? E os líquidos, que são os óleos, né? Isso, a gente deve dar sempre preferência às gorduras boas, que são encontradas em abacate, óleos vegetais, óleo de soja, azeite de oliva. É um tipo de gordura boa e é um tipo de você equilibrar o consumo da gordura diariamente. Lembrando, como a professora falou, o equilíbrio, bom senso no consumo, né, professora? Porque é gordura boa, então eu vou comer bem. Também não é assim, né? Então, aqui estão os diversos tipos de lipídios, certo? Temos agora as fibras. As fibras, que são chamadas de insolúveis, presentes nas folhas, e as fibras solúveis, presentes nas polpas de frutas e verduras. Olha aqui. E as frutas, elas têm um papel importante no nosso organismo, né, professora? Fornece diversas vitaminas, minerais e tem uma função importante na regulação do nosso intestino, né? Isso. Justamente por causa das fibras. Das fibras, que não são digeridas nessa questão do processo, não é, professor? Digestório, justamente por serem fibras. Mas o que é importante vocês saberem é que elas são insolúveis e que são solúveis, e que essas solúveis presentes nas folhas e as insolúveis nas polpas de frutas e verduras, ok? E as vitaminas, elas estão presentes em diferentes tipos de alimentos, por exemplo, os animais e vegetais. Então, elas auxiliam no crescimento, na proteção contra infecções, na manutenção da saúde. Então, são nutrientes em que o nosso organismo ele precisa de uma quantidade menor. Porém, não é porque o nosso organismo absorve em quantidade menor que isso deixa de ser importante, não é, professora? Não deixa de ser importante, tem que estar presente diariamente. Diariamente. Você vai pensar assim, não, eu não vou consumir porque meu organismo precisa tão pouquinho que não vai sentir falta. Não é assim. É absorvido em pequena quantidade, mas é muito importante, e principalmente nessa questão do crescimento, né? Do crescimento, que é uma fase que o organismo demanda, né? De mais necessidade de vitaminas, minerais. Ok. E os minerais? Eles desempenham funções como manutenção do equilíbrio dos líquidos corporais, por exemplo, água, sangue, urina, transporte de oxigênio para as células, formação dos ossos, controle da contração muscular e dos batimentos cardíacos, transmissão de mensagens pelo sistema nervoso, entre outras. Ok? Professora, alguma interação? Não, professora, não temos interação. Então vamos continuar. E a água, muito importante, que é um dos principais componentes do corpo humano. Ela controla a temperatura do nosso corpo, ela faz o transporte de nutrientes pelo sangue, a eliminação de substâncias pelo suor e pela urina, ou seja, é uma limpeza, filtração do sangue, entre outras funções. Portanto, é importante durante todo o dia fazer essa questão de hidratação, consumo de água, né, principalmente aqui na região norte, né? Que é uma região de muito calor, e a gente precisa estar sempre hidratado, andar com uma garrafinha de água para manter os níveis de água normais no organismo. Normal, isso. E aqui nós vamos falar da nossa querida pirâmide alimentar. Vocês lembram na nossa primeira aula que nós falamos da pirâmide? Aqui a base da pirâmide ela é composta pelos carboidratos, não, professora? E aqui nós temos a segunda base, funciona
Lembra que eu falei que a pirâmide funciona como mais ou menos um semáforo, né, professora? Então, aqui nós podemos consumir, aqui também quantidades, e aí conforme ela vai subindo, nós vamos diminuindo o valor desse consumo, chegando aqui, olha aqui, na parte dos olhos, onde se tem de 1 a 2 porções. Por quê? Porque é justamente aquelas quantidades de energias extras, que não tem é, mais calorias. Certo? Então, a pirâmide, ela serve como uma ferramenta para auxiliar nessa questão do consumo. E a pirâmide, você técnico, também pode fazer o uso, exposição da pirâmide no seu local de trabalho para auxiliar até as crianças. Lembrando que aqui são as quantidades de porções que devem ser ingeridas, certo? Lembrando sempre que com muita moderação, né? Essa aqui é a pirâmide alimentar adaptada, que é para pessoas sadias. Lembrando que existem as específicas, não é, professora? Isso, existe a pirâmide alimentar para as crianças, para as né? crianças. E eu já ia citar também que a pirâmide é uma importante ferramenta para a educação nutricional, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento da pirâmide alimentar, como que deve ser consumida, as porções. Então, você já conhecendo, você já pode orientar no ambiente escolar principalmente. Então, podemos prosseguir. Agora nós vamos para a unidade 2, desmistificando a alimentação saudável. Então, essa unidade, ela vem justamente a falar, abordar aquela questão de que muitas pessoas pensam que você ter uma alimentação saudável quer dizer uma alimentação de alto custo, mas aí é totalmente contrário, não é, professora? Totalmente ao contrário, a gente pode sim, né, ter uma alimentação saudável com baixo custo. Com baixo custo. E, tratando da alimentação escolar, mais ainda, por quê? Você técnico, você vai fazer a seleção de cardápios baseado em quê? Na aceitabilidade das crianças. Baseado em quê? Naquela safra daquele tipo de fruta. Por quê? Porque o custo fica mais baixo e não vai haver assim desperdício. Então, vamos lá. Essa unidade, ela mostra aqui o exemplo de um café da manhã. Olha só, o exemplo desse café da manhã, geralmente é um café com pão, com leite, tem a manteiga, enfim, tem uma fruta e tem o café que realmente é tradicional, não é isso, professora? Bem tradicional. Então, nós observamos que é um café simples, ele é típico regional e o que acontece? Contempla a fruta. Então, se essa fruta você escolheu aquele cardápio que tem aquela fruta, está na época, está na safra, obviamente você vai estar ofertando um nutriente que justamente a resolução pede para que seja ofertado na alimentação da criança. Então, isso aqui é uma alimentação saudável, ela é composta por alimentos regionais, com certeza ela foi escolhida com o quê? Com base na aceitação dos alunos, que geralmente a garotada gosta de café com pão, com leite, não é? E se observarmos a imagem, ela contém também todos os grupos alimentares, a proteína, o carboidrato, o lipídio, a fruta, né? Então, o leite, que é aqui para a fase de crescimento, não é, professora? Cálcio, né? Cálcio, Então, proteína. essa aqui é uma alimentação saudável. Então, vamos fazer essa comparação de um exemplo de um café da manhã saudável, que depois vamos ver o outro exemplo, qual a diferença, não é? Então, a alimentação saudável, ela pode ser muito acessível, então basta você planejar quais alimentos devemos comprar e quais devemos evitar, né? Então, quando nós comparamos uma alimentação saudável com uma não saudável, obviamente a saudável ela vai ter um valor quilocalórico bem menor e a título de valor nutricional nem se compara, né? Então, na primeira refeição, há alimentos in natura que podem ser adquiridos o ano todo. Então, é uma alimentação rica em nutrientes, baseada em alimentos regionais da estação e com custo reduzido. Vamos ao exemplo 2. Veja só que exemplo. Pãozinho de queijo, temos aqui uns biscoitos, não é? Temos o que? Um refrigerante, não é, professora? Então, aqui, a nível nutricional,
Isso aí tem uma nota não muito boa, né? Muito boa. E a pessoa, nesse caso, pode estar até se alimentando, mas não está se nutrindo. Não é? Então, a nível nutricional, essa alimentação ela é baixíssima se comparada com a primeira, sem contar que aqui não contempla alimentos regionais, alimentos da safra. E se você for fazer o cálculo no final, comparado à outra, essa aqui tem um custo mais elevado. Né? Então, o nosso objetivo é o quê? Ofertar uma alimentação de qualidade nutritiva para o desenvolvimento e desempenho das atividades do nosso aluno dentro da escola, dentro do seu momento de convivência naquele período em que ele se encontrar estudando. Então, aqui ela já fala, né? Já na segunda refeição, ela é composta por alimentos industrializados, olha o custo elevado, com quantidade reduzida de nutrientes. Por quê? Olha aqui, possui os aditivos químicos e tem mais caloria do que uma refeição saudável. Então, não contempla alimentos regionais, além de causar aumento de peso e, consequentemente, a obesidade e outras doenças, como diabetes e hipertensão. Aqui nós citamos um exemplo, mas na vida real existem crianças que realizam o café da manhã, né? Nesse exemplo mesmo, não é, professora? Existe bastante crianças que não têm o hábito de ter no café da manhã, que é uma das principais refeições, né? O café da manhã, e que você tem que fazer uma refeição nutritiva para durante o dia você ter aquela energia ali disposta, né? Para você ter disposição. Isso. E não é o que acontece atualmente. As crianças estão se alimentando muito mais, muitas vezes pela falta de informação, principalmente da família, dos pais. Era isso que eu ia falar. E aí o consumo excessivo a longo tempo pode ocasionar doenças, como nós falamos, diabetes, hipertensão e com certeza obesidade, né, professora? E aí vai acarretando inúmeras outras. Uma criança, depois um adolescente com problemas e um adulto ainda com muito mais problemas, não é isso? Olha só, né? Então. E aí agora nós vamos ter um exemplo do almoço. Vejamos, olha, um almoço com um prato, uma alimentação colorida e onde oferta uma sobremesa como uma fruta como sobremesa. Então, nós verificamos o conceito lá atrás de uma alimentação saudável, tem que ser segura, ela tem que ser colorida, tem que ter quantidade, né, variada para oferecer diferentes tipos de nutrientes. Então, isso aqui é para ser uma alimentação escolar, não só escolar, mas no nosso dia a dia, na nossa casa. Mas como o nosso curso é da alimentação escolar, eu ressalto bem essa questão da alimentação escolar. Então, essa é um exemplo de alimentação do nosso aluno, porque ela é colorida. Lembrando que o nosso técnico, quando for servir, quando for porcionar, ele colocar simplesmente uma quantidade, não muito, uma quantidade suficiente que, caso o aluno queira, ele poderá repetir, não é, professora? Fazendo com que não haja um desperdício, né? Isso, muito bem colocado, professora. Né? Então, esse aqui seria o exemplo ideal da alimentação do almoço saudável para o nosso aluno. Já o exemplo de almoço 2, veja bem, a batatinha, veja um bacon. Então, são produtos com calorias extras e ainda de sobra um doce industrializado que oferece muito mais calorias, né? Fazendo com que esse consumo ao longo dos anos possa desenvolver algum tipo de doença. Então, esse tipo de almoço aqui para a nossa escola, ele não é aprovado, né, professora? Então, é um X, né? É um X. Proibido consumir esse tipo. Altas gorduras, né? Batata frita, bacon, alimento industrializado ali. Ele ressaltou aqui, professora, aquela questão do topo da pirâmide, né? Ó, as gorduras extras, né? E o colorido, onde está? Não tem, não é, professora? Tem. Então, aqui prevalece mais alguns tipos de grupos e não um pouquinho de cada, como tem que ser, não é? Então,
Terceira unidade aqui, da desnutrição à obesidade. O estado nutricional das crianças e dos adolescentes, ele é de grande importância para o seu crescimento e desenvolvimento, tanto físico como intelectual. O desenvolvimento da criança, ele pode ser prejudicado quando seus pais, eles não recebem orientações adequadas de profissionais nessa área, na área da saúde, ou seja, a mãe, quando está no início de gravidez, fazer o pré-natal, para evitar uma série de complicações. O histórico da evolução do estado nutricional das crianças e dos adolescentes brasileiros, eles têm evoluído assim de uma forma totalmente contrária, né, professora? Antes nós tínhamos a questão do problema da desnutrição, agora é ressaltado bem a questão da obesidade, né? A transição nutricional. É a transição. Olha lá, gente, a transição que vocês já viram, né? Isso, apesar de que nós temos hoje quadros altíssimos de obesidade, né? Mas, porém, também temos a desnutrição, porém, em menor quantidade, né? Então, os cuidados pré-natais, como eu falei, aleitamento materno, orientação nutricional durante o desenvolvimento da criança e vacinação são muito importantes. Então, por muito tempo, a desnutrição infantil e as demais carências nutricionais, elas foram foco de pesquisas de programas assistenciais no Brasil. Desde a década de 40, o governo brasileiro ele começou a tratar este tema como um problema de saúde pública. E aí, antes nós tínhamos, como falávamos, a questão da desnutrição. Hoje, a obesidade. Então, dois extremos. Obviamente que hoje na questão de dizer que não se tem, não é bem assim, né, professora? É um número reduzido, menor, né? Até porque a gente ainda temos pobreza no Brasil, falta de acesso aos alimentos, acessibilidade, isso, né? A falta de acessibilidade. Então ainda temos com certeza os quadros de desnutrição. Porém, a obesidade é o que prevalece hoje em dia. Isso. E a obesidade, como a professora falou, a nossa alimentação, ela sofre a influência, né, professora? Questão dos produtos industrializados, a mídia, até mesmo o teu ciclo de amizades também influencia essa questão do alimentar, questão, né? social. E é onde a criança, às vezes, não quer mais fazer atividades práticas, fica só na frente da televisão, nos joguinhos, né? Isso tudo que é a tendência hoje em dia, né? Tanta opção de jogo, de computador, tecnologia, a criança acaba ficando meio presa ali. Isso. Então, queremos falar que a obesidade infantil, ela também é composta por diversos fatores, né, professora? Aquelas questões psicológicas, né? Fator genético. Isso, não só a alimentação, mas engloba diversos fatores. A questão ambiental, cultural da pessoa também, principalmente, né? Tudo isso influencia. Então, o consumo de alimentos industrializados aumentou, né? Ao passo que esse consumo aumentou, a questão da influência de mídia, como nós estávamos falando, de meios mais práticos para as crianças, eles preferem ficar na comodidade. E com relação à atividade física, existe aqui uma redução também nessa prática, não é, professora? Que isso aí facilita com que você tenha uma manutenção no teu peso, não é? Isso. E agora nós partimos agora para os alimentos industrializados e alimentos naturais. Então, a indústria de alimentos, ela surgiu no Brasil junto com o processo de industrialização. Então, ela cresceu especialmente em 1920, quando inúmeras empresas brasileiras elas foram criadas e empresas estrangeiras elas se instalaram aqui no país. A partir dos anos 60, houve um grande avanço tecnológico da indústria de alimentos que vem sendo mantido. Então, entre as indústrias de transformação de alimentos, é a que mais se destaca nesse cenário socioeconômico produtivo nacional.
Então, hoje em dia, com a industrialização, a alimentação ela se tornou muito mais acessível, muito mais prática. Então, os alimentos industrializados, principalmente, exigem tecnologia e passam por todo um processo de fabricação, de embalagem e distribuição. Então, o que nós questionamos é o que essas indústrias elas utilizam nesses alimentos, não é, professora? Então, são alguns produtos para quê? Para que esse alimento permaneça por mais tempo na prateleira, para que ele tenha aquela aparência igual ao natural, não é? Isso, será que faz mal à saúde, né? Isso que a gente vai relembrar um pouquinho hoje. Isso. Então, eles possuem substâncias conhecidas como os aditivos e eles possuem funções diversas, né? Possuem a função de conservar por mais tempo e melhorar o sabor, alterar a cor, o cheiro, o aroma e mudar a consistência dos alimentos, além de outras finalidades. Lembrando que a Anvisa ela coordena, ela supervisiona e controla as atividades de registro de informação, inspeção, controle de risco e estabelecimento de normas padrões relativos aos alimentos. Então, os aditivos químicos, eles devem ser listados como ingredientes dos alimentos, obedecendo a ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro da lista, ele sempre apresenta-se em quantidade maior do que o segundo e assim sucessivamente. Aí nós temos os corantes, que têm a função de colorir, os aromatizantes, função de dar gosto e cheiro aos alimentos, conservantes, evitar a ação dos micro-organismos e deterioração, antioxidante, manter os alimentos em boas condições de consumo por mais tempo, e lembrando que sua aplicação é nos óleos e gorduras, impedindo ou retardando a sua deterioração, evitando que se forme aquele ranço, tá? Os estabilizantes mantêm a aparência dos produtos, tendo como principal função estabilizar, manter o equilíbrio de todos os elementos que fazem parte dos alimentos. O acidulante, utilizado nas bebidas que modificam a doçura do açúcar, imita o sabor de certas frutas. E aqui nós temos a questão da rotulagem, né? Nós temos a embalagem e nós temos o rótulo, que vem a informação do alimento. E algumas informações que sempre devem estar presentes nos rótulos e que é importante para que vocês identifiquem. É o quê? A lista de ingredientes, a origem do produto, o prazo de validade dele, o conteúdo líquido, o lote, instruções sobre o preparo e uso do alimento e as informações nutricionais. Lembrando aqui que nós temos o modelo, olha, as informações nutricionais do alimento. Isso aqui é uma rotulagem nutricional obrigatória, então tem sempre que vir no alimento. E agora vamos para os agrotóxicos, né? Então, os agrotóxicos, eles podem ser do tipo de pesticidas ou praguicidas, que combatem os insetos em geral. Os fungicidas, que atingem os fungos. Os herbicidas, que eliminam as plantas invasoras ou daninhas. Lembrando que um dos problemas grandes desses agrotóxicos é a questão da quantidade na utilização e a forma como se é utilizado. Então, às vezes, a pessoa que vai pulverizar não se protege e quando vai pulverizar no alimento, ela pulveriza em grande proporção. Aí a conquista de uma alimentação saudável, nós verificamos que uma alimentação ideal é aquela que fornece todos os nutrientes necessários para que possamos desempenhar as nossas atividades, que nós devemos comer alimentos de todos os grupos
E que, através dessa ingestão, de nós nos alimentarmos desses alimentos, nós receberemos inúmeros benefícios para se ter uma alimentação saudável. Entre eles, o peso saudável, crescimento e desenvolvimento da criança, não é? Lembrando que esse crescimento e desenvolvimento também quer dizer socialização, atividade física, que vai fazer com que nós tenhamos um maior equilíbrio energético e o que contribui para o melhor aproveitamento dos nutrientes dos alimentos sem acúmulo de gordura no nosso organismo, não é? Falando agora da unidade 6, a segurança alimentar e nutricional, ela está relacionada com a produção de alimentos e a disponibilidade, o igual acesso aos alimentos pela população e a capacidade de saciar a fome dos indivíduos. E o que é segurança alimentar e nutricional? Então, é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. Né? E o que é agricultura familiar? Né? A agricultura familiar é um grupo de pessoas ou uma cooperativa que fazem aquela junção para que possam produzir alimentos de qualidade, e agora nós temos essa inclusão da agricultura familiar quanto à aquisição dos produtos naturais, produtos de qualidade, não é, professora? Regionais, muito bem lembrado, regionais, tá? Aqui nós vamos falar na unidade 7, são as experiências de sucesso na gestão do PNAE. Então, essas experiências são aquelas em que as escolas viram a necessidade de criar ações promotoras de saúde para que tivesse um retorno à frente. O que foi? Cada estado, ele procurou desenvolver em algumas escolas, ou todas as escolas, algumas atividades promotoras de saúde em benefício da comunidade, onde todos participam, né? Então, o desenvolvimento de atividades promotoras da saúde, ela tem papel fundamental na comunidade escolar. Só que para promover as atividades para a melhoria da saúde, é necessário criar meios para quê? Para que facilitem o acesso às informações sobre essas práticas saudáveis. Então, é aí que a formação do educador alimentar, ela é essencial para quê? Para a propagação de bons hábitos alimentares e de toda a comunidade escolar. Um dos principais objetivos do PNAE, aqui que o PNAE entra, é fornecer alimentação escolar de qualidade composta por alimentos saudáveis, a fim de quê? De promover saúde dos alimentos e melhorar o seu desempenho, o seu desenvolvimento, título de aprendizagem. Então, a implementação de práticas que promovam a alimentação saudável é fundamental para que haja bons hábitos alimentares. Professora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Então, nada melhor do que adquirir hábitos alimentares através da prática, né, professora? A prática é o melhor jeito de você aprender, de você ter ali a vivência, né, saber como que deve ser, isso se dá através da educação nutricional. Então, essa questão ela é muito importante porque com essa questão dessas práticas alimentares, a gente sabe que esse desenvolvimento, essa prática em si, ela requer um pouquinho de tempo, né? Porque nós encontramos inúmeras histórias nas escolas e a gente sabe que essa questão de mudança de hábitos alimentares, ela não é assim, né? Tem que ser de forma gradual. Gradual, né? E é onde o nosso técnico tem importância, não é? Isso. Porque ele vai fazer um trabalho de formiguinha, realmente. É cada vez que ele for servir, é cada vez que ele conversa com o aluno, ele vai estar fazendo uma ação promotora de saúde, né? Porque ele está levando informação para aquela criança, né? Isso é aquele negócio, nada acontece de repente, né? As coisas têm que ir naturalmente, né? De forma lenta para que sejam bem organizado e dê certo. Dê certo, isso é verdade. Então, aqui
São algumas experiências que deram certo, né? A alimentação escolar sustentável, a criação de hortas escolares como um instrumento tanto pedagógico como também aquela questão de você ofertar aquele alimento na refeição, aquele alimento daquela horta, fazer com que os alunos participem disso. A promoção de hábitos alimentares saudáveis, tirar alimentos que possivelmente sejam industrializados dentro das cantinas, né, professora? Porque isso é um grande problema nas escolas. A cantina é um grande empecilho, né? Porque o PENAI e a cantina escolar, né, são dois extremos, né, que deve estar sempre atento a essa questão, para quando a criança for na cantina, você orientar o porquê que não é adequado comer essa alimentação industrializada, né? Isso, então, porque nós sabemos que pode haver uma cantina assim, mas desde que essa cantina ofereça alimentos de um padrão de qualidade, não é, professora? Com certeza. Sejam regionais, sejam alimentos nutritivos e não o que geralmente é ofertado, né? Outra ação é curso de capacitação. Quando os nossos técnicos realizam capacitação, obviamente eles estão mais informados, eles estão mais inteirados, adquiriram conhecimentos para repassarem e ficarem mais firmes, mais seguros nas suas atividades, certo? Então, essas são ações que nós vimos que deram certo, mas de repente você, na sua escola, no seu local de trabalho, de repente, quem sabe, tem uma ideia, leva a apreciação do seu gestor para quem sabe, de repente, ele estude com carinho e quem sabe dê certo, né, professor? Foi todas as ideias que a gente deu naquela aula, né, professora? Que nós falamos da horta, da questão da horta, que deve ser apresentada ao gestor, né, de uma maneira que possa ser inserido dentro da grade curricular e beneficiar as outras matérias também. Isso, trabalhada de forma a englobar inúmeras disciplinas, né? Então, nós sabemos que a gestão do PENAI, ela deve ser eficiente a fim de que seus recursos sejam bem empregados e todos os seus objetivos sejam alcançados. É por isso que você, futuro técnico, tem muita importância. Estou ressaltando aqui de novo porque você é peça fundamental, não é, professora? Porque ele está ali todos os dias preparando a alimentação, vendo que cardápio preocupado com que preparação fazer, como fazer. Isso é importante. Você é peça fundamental nesse processo, certo? Professora, alguma consideração mais? Isso mesmo, tenho certeza que agora, depois das nossas aulas, as práticas vão ser muito melhores, né? Os hábitos vão ser mais saudáveis, você vai poder oferecer uma alimentação com certeza de forma mais segura, praticando a segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar. Isso, e todos aqueles objetivos listados aqui no início da aula, né? Isso. Certo? Então, a nossa aula, ela finaliza aqui. Queremos agradecer a você, deixar o nosso muito obrigada, não é isso, professora? Obrigada por estar aqui acompanhando a gente, por você ter assimilado bem o conteúdo. Espero que você tenha assimilado o conteúdo, né, da maneira mais aproveitosa. Isso. E desejamos a você bons estudos, agradecemos a participação de todos os polos, lembrando que a participação de vocês é muito importante, né? E estamos aqui para esclarecer as dúvidas, não é isso, professora? Isso mesmo, estamos aqui sempre que você precisar, pode estar mandando suas dúvidas aqui, que com certeza vamos saná-las. Então, boas atividades e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Até lá.